uma dublagem ruim, um crossover com outros RPGs do PlayStation 2, um sistema de up contra-intuitivo. Juntamos tudo isso e juntos nós temos Chaos Wars. Mas afinal de contas, o que é Chaos Wars? Desenvolvido pela Idea Factory e lançado pela primeira vez em 2006 no Japão e 2 anos depois no Ocidente, Chaos Wars se trata de mais um daqueles jogos de RPGs de turno do PlayStation 2, mas com algumas particularidades. Uma das coisas que eu vi as pessoas reclamarem desse jogo, e com razão, foi da sua dublagem, que ela é meio estranha. Pelo que eu vi, os desenvolvedores não tiveram dinheiro suficiente para dublar o jogo em inglês, então eles resolveram usar um recurso técnico. Pediram aos seus familiares que dublassem os personagens. E o resultado acabou sendo este. Hey Hyoma, why are we looking for it again? We looked for it before, right? We couldn't find it. We haven't seen any caves or remains or anything around here. We know everything about the mountain behind the school. This has been like my playground since I was little. She's right. We've looked all over the place just because you told us there's treasure out here. Did I ask you two to come? No, you volunteered to come yourselves. I don't understand. Why do you want to do this again all of a sudden? It's your grandpa's story, right? There's this mysterious cave that can make any of your dreams come true. I had a dream. I saw light shooting out of the mountain and there was a cave. Apesar da maioria dos personagens estarem com uma dublagem um tanto quanto esquisita, eu devo admitir que a dublagem da Shizuka está impecável. Eu acho a voz dela muito linda de se ouvir, e foi graças a ela que eu me senti motivado a jogar esse jogo até o final. Outro ponto a ser destacado é a trilha sonora que fica tocando durante os diálogos. Ela é até que legal, mas o problema é que ela fica tocando durante o jogo inteiro, ao ponto que começa a ser irritante escutar os diálogos. Além disso, como vocês puderam notar no primeiro diálogo, essa música também tem umas variações de altura quando os personagens estão falando. Isso chega a irritar, principalmente quando você fica 60 horas jogando esse jogo, tendo que ouvir a mesma música mais de 300 vezes. Agora sobre a gameplay. Ela possui algumas diferenças de outros RPGs de turno da época, sendo a principal delas o sistema de movimentos. Ao invés de ter um sistema de movimento em grades, em volta de cada um de seus personagens há um círculo e você pode se mover dentro desse círculo, gastando pontos de movimentos. Outra diferença é no sistema de combate. Seus personagens não possuem ataques comuns. Ao invés disso, tudo é tratado como se fosse uma skill, sendo necessário gastar SP, que são recarregados a cada turno para atacar. O sistema de combate não é nada complexo, porém funcional. Mas agora, quando a gente vai para o sistema de up, é que as coisas começam a complicar. Diferentemente de outros RPGs que possuem um sistema de up em que cada personagem que está na sua equipe ganha uma quantidade de XP, e quando chega ao X nível de XP, ele upa, aqui as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Ao atacar, o seu personagem pode ganhar alguns status aleatórios, e quando você ganha uma continha desconhecida desses status, o seu personagem upa. E se o seu personagem, mesmo estando na sua equipe, não for usado, então ele não irá upar, fazendo assim com que tenha uma disparidade de levels entre personagens que você não usa tanto e personagens que você usa mais, mesmo com eles estando no time. Sendo sincero, não me importo muito com esse problema. Você só precisa estar se certificando de realmente usar os personagens que você estiver usando no seu time. Na questão da história, lembram que no começo eu falei sobre um crossover? Então, essa história é basicamente isso, só que com uma pegada de Isekai. O nosso protagonista Ryoma e seus coleguinhas estavam cabulando aula e fazendo altas traquinagens pelas montanhas, quando de repente eles são teletransportados por um portal para o mundo de Endia. Além deles, outros personagens de outros RPGs também acabam indo para lá, incluindo o personagem de Shadow Hearts, Gungrave, que inclusive é um jogo muito legal, e outros RPGs que nunca saíram do Japão. Bem pegada de Isekai mesmo. Não é uma história milaborante, mas se você gostar dos personagens que aparecem por conta do crossover, então você pode estar achando legal.
No meu caso, eu nunca joguei Shadow Hearts, nem os outros RPGs que fazem crossover. Então eu não peguei nenhuma referência que pode ter tido com esses jogos. Mesmo assim, a minha experiência foi bem positiva com esse jogo. Claro, se você não se importar com os problemas citados, o jogo diverte e consegue te entregar uma experiência satisfatória. Ainda mais se você gostar dos jogos que aparecem aqui, que infelizmente não é o meu caso, já que eu não conheço a maioria dos jogos mencionados. Agora vamos às considerações finais. Vale a pena jogar esse jogo? Se você não se importar com os problemas já citados e gostar de um RPG de turno, então é um bom jogo para se passar o tempo. Ainda mais quando nós temos uma excelente dublagem por parte da Shizuko. Wow, it's like a movie! Aliens could be hiding in here!